Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Conversando Agro, o nosso encontro semanal para falar de agronegócio aqui na TV Minuano. Este é um programa com a coprodução da AgroEffective, sábados e domingos, 10h30 da manhã, sempre com vocês, com temas importantes do setor. Antes de a gente ir para o nosso primeiro assunto, nós vamos conferir a previsão do tempo, como será o clima na próxima semana. Quem chega com a gente é Rejane Costa. A próxima semana deve manter temperaturas baixas, sem grandes variações no Rio Grande do Sul. Neste sábado e domingo, o deslocamento de um novo sistema de baixa pressão pode trazer instabilidade para regiões pontuais, com chuva principalmente na metade norte. Na metade sul, a tendência é de aumento gradual da nebulosidade, com chuva fraca apenas em pontos isolados. Entre segunda e quarta-feira, uma massa de ar frio e seco volta a deixar o tempo estável em praticamente todo o estado, com temperaturas em leve queda e sem chuva significativa. Os acumulados devem variar entre 0 e 20 milímetros ao longo da semana. Na metade sul, não são esperados volumes significativos. Este então o tempo para a próxima semana, e nós vamos com o nosso primeiro assunto falar sobre o mercado pecuário, como está o andamento desse mercado, e eu tenho o prazer de receber aqui Eduardo Eschenberg, ele que é diretor da Conexão Delta G e também um dos titulares da Estância Silêncio. Eduardo, muito obrigado aí pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Gestor, tudo bem? Um prazer poder estar com vocês aí no Conversando com o Agro. Bom, Eduardo, a gente tem visto aí esse ciclo pecuário que agora tem tido aí uma valorização, né, em leilões, em vendas. E como é que vocês estão avaliando esse início dessa nova caminhada, dessa nova jornada da pecuária? Bom, a gente entrou acho que Deus ali do final de 2024, já início de 2025, a gente começou uma mudança de ciclo na pecuária brasileira, né, e isso vem se refletindo em preços melhores nas diferentes categorias, né? Isso ao longo de 25 a gente pôde acompanhar esse processo, especialmente a partir do segundo semestre, e entramos 2026 ainda com valorizações em todas as categorias animais, né? Seja na cria, seja animais para recria, seja animais, né, de engordas pronto para terminação. Então isso vai de encontro, né? Essa mudança de ciclo, essa menor disponibilidade de animais, né, com uma demanda ainda crescente e que teve a casualidade, né, de sincronizar, né, esse ciclo, ou ainda estar sincronizando com outros grandes players mundiais, como é o caso dos Estados Unidos, da Argentina, da Austrália, né, que todos se encontram mais ou menos na mesma situação, ou iniciando, ou já no meio dessa virada de ciclo. Isso aí acabou causando uma diminuição na disponibilidade mundial, né, de animais terminados, consequentemente de carne, e aí com uma demanda, né, estável ou crescente, isso resultou em preços maiores. Então a gente tem visto não só no Brasil, mas como em diferentes outros países produtores de carne, esse aumento das cotações, né, do gado gordo e das diferentes categorias. Pois bem, né, isso a gente tem visto, né, essa valorização aí desses leilões que vem ocorrendo. Vocês mesmo realizaram já alguns deles, né, e também outros que o mercado tem visto valorizações, né, 20%, 10%, 30% até, e isso também vem trazendo uma recuperação para o criador. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso aí, né, é um grande estímulo, tá, para nós pecuaristas e para todo mundo que está envolvido na atividade, mas esses números eles vêm crescendo. A gente já teve em 2025 uma valorização em relação a 2024, que era quando a gente estava saindo, né, de um ciclo, vamos dizer assim, de baixa, e já 26 uma boa valorização em relação a 25. Então nós tivemos agora recentemente 2 leilões, né, da Silêncio e outros parceiros da Conexão Delta G que fizeram, e a gente ficou nesse número entre 15% e 20% de valorização em relação a 2025. É um número maior do que o que a gente tem visto no gordo, né? Se a gente for olhar o gado gordo janeiro a maio de 25 e janeiro a maio de 26, a gente vai ter uma valorização um pouco menor, mas aí já num preço que 25 já era consideravelmente mais alto do que o mesmo período de 24.
Então, essa crescente segue, né, caminhando. A perspectiva nossa é muito positiva, né, para o restante do ano, para os diferentes leilões, ao que pese algumas incertezas, né, que podem acontecer, que é o que vai ocorrer depois que atingirmos essa cota de exportação para a China, né, qual é que vai ser a situação real desse prazo até setembro, da questão da União Europeia, mas ainda assim, pela falta de proteína no mundo e o ciclo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente vai conseguir manter boas cotações, bons valores na nossa pecuária ao longo do 26 e com uma chance até de elevação para 2027. Uma das questões que são muito detalhadas nesse período também é a questão da valorização daquele que trabalha com o melhoramento genético, né? O caso da Conexão Delta G, todos os seus associados têm uma forte desse trabalho, né? E isso também é uma tendência. Quanto mais a gente tiver índices genéticos e mostrando o quanto é importante essa genética, mais valorizados vão ser esses animais. Certamente, né? Eu acho que nós temos, como Brasil, né, um ganho aí muito grande em termos de produção e produtividade nos últimos anos, né? O incremento da nossa pecuária nos diferentes índices, vamos dizer assim, que a gente possa medir, ele tem sido muito significativo, mas ainda tem muito caminho a ser percorrido, né? Nós podemos ainda melhorar muito e tornar o nosso negócio mais produtivo, mais rentável. E aí entra a questão do melhoramento genético, né? Eu acho que cada vez mais, né, com diferenciais de valorização, com uma pecuária que tem condições de remunerar melhor o produto, a questão da qualidade genética dos animais, os diferenciais que eles trazem, que eles podem agregar dentro das porteiras, isso cada vez mais tem sido percebido, sentido e valorizado pelos pecuaristas. A gente sempre fala, né, que produzir um animal ruim ou produzir um animal bom, ele custa o mesmo, é a mesma terra, é o mesmo adubo, é a mesma semente, os mesmos produtos veterinários, a mesma equipe de funcionários, a nossa mesma mão de obra. Então, se a gente tem animais que conseguem entregar mais, serem mais produtivos, isso torna o processo todo mais rentável. Ao mesmo passo em que, quando o ciclo se inverte, e se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, analisando todo o histórico que a gente tem da pecuária brasileira, que ela vive de ciclos, né, evoluíram ao longo dos anos, eles são talvez mais curtos, né, porque até o intervalo para a gente chegar a um novilho gordo diminuiu muito, de 20, 30 anos atrás para hoje, e os picos podem ser maiores, porque hoje a nossa pecuária é globalizada. Antigamente a presença, a questão do mercado internacional era muito menos relevante. Hoje, né, qualquer situação no mundo pode ter uma influência para cima ou para baixo em termos de preço. Mas isso aí a gente sabe que sobe e desce, né? Então, tanto a gente pode potencializar a nossa pecuária e poder surfar a onda e aproveitar os bons preços num momento, né, de ciclo de alta de preço, como a gente pode se resguardar, né, e ter animais que vão ser mais resilientes, vamos dizer assim, o sistema vai ser resiliente quando a gente enfrentar preços mais baixos, porque teremos a compensação na produção e na produtividade que esses animais melhoradores que a Conexão Delta G oferta permitem produzir dentro da propriedade. E isso também tem uma relação, né, se a gente falar em consumo, né, com a carne cada vez premium, né, que por exemplo, a carne Hereford é uma das carnes mais celebradas aí dentro de mercados, né, e tudo isso é para chegar nesse ponto para o consumidor final de uma carne de extrema qualidade. Certamente, uma carne de muita qualidade e que sempre vai ter uma valorização em relação ao preço médio. Então a gente consegue se diferenciar, né, daquela commodity, vamos dizer assim, né, do preço balcão, como a gente fala de uma maneira, num jargão popular aqui no meio pecuário. Então, no momento em que a gente tem uma genética que permite, né, juntando sanidade, mineralização, manejo, né, e principalmente alimentação, né, permitindo que a gente produza animais jovens e bem acabados, né, a gente consegue ter valorizações, premiações junto à indústria, como é o caso da carne Hereford, né, que eu acho que, se não me engano, é o programa mais antigo de carne de qualidade do Brasil, né, e que permite essa valorização. Isso torna o produtor um pouco mais blindado, né? A gente surfa melhor essa onda quando os preços estão bons e a gente fica um pouco mais protegido quando há uma queda,
porque sempre vamos ter um diferencial, a gente sempre vai ter um animal, né, com preço acima, né, da média, né, do jargão, do preço balcão, que é corrente nas diferentes regiões. Então isso aí é um diferencial que animais melhoradores permitem produzir, ou seja, animais jovens que tenham precocidade para ter um bom acabamento sem perder peso de carcaça, né, para estarem dentro daquilo que a indústria frigorífica preconiza como um peso ideal para permitir os cortes, né, nos tamanhos ideais que vão ser valorizados pelos mercados mais exigentes. Eduardo, quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente e trazer essas informações importantes sobre esse mercado que está cada vez mais promissor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos conferir a partir de agora, então, as cotações do mercado agropecuário, os números da semana. Quem traz para nós novamente é Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 58,66 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 181,67 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 58,76 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 115,52 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 64,24 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,90 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,73 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,33 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,33 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,62 o quilo vivo. Esses, então, os números do mercado agropecuário e nós vamos agora a um breve intervalo. Conversando Agro volta em seguida com mais assuntos do setor para vocês. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. E a gente está de volta aqui na TV Minuano com mais um bloco do nosso Conversando Agro, nosso encontro semanal para falar do setor agropecuário nesse programa que tem a coprodução da AgroEffective. Antes de irmos para o nosso segundo convidado, vamos conferir o que foi notícia essa semana no setor. Quem chega com a gente agora é Arthur Chagas. O Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha reuniu produtores, técnicos, estudantes e representantes do setor em Dom Pedrito. A programação debateu terroirs e enologia de precisão, monitoramento na vinificação e valorização dos vinhos da região. O Centro de Referência em Pesquisa e Inovação da Olivicultura do Rio Grande do Sul deve começar a funcionar em breve. A iniciativa reúne Ibra Oliva, universidades, governo do estado e produtores para apoiar a cadeia da oliva. A emissão de certificados para produtos de cruzamento Hereford e Braford cresceu cerca de 80% até abril. Segundo a ABHB, a procura acompanha a demanda por animais com origem genética comprovada. Certificação pode valorizar lotes e dar mais segurança às negociações. O mercado do cavalo crioulo segue em expansão, impulsionado pela ampliação das modalidades esportivas. Segundo a Trajano Silva Remates, provas voltadas a proprietários ampliaram a base de participantes da raça. A raça berganês foi homologada pela Arco durante a Capri Show em Dormentes, no sertão
União de Pernambuco. Com o reconhecimento, a raça passa a ter padrão definido, livro genealógico e regras próprias de registro. A terceira FENAGEM foi lançada em Pelotas e será realizada de 1º a 4 de julho. Promovida pela ANC, a feira terá foco em genética, produtividade, tecnologia e melhoramento dos rebanhos. O novo leilão de Pepro negociou cerca de 120 mil toneladas de arroz em casca. Segundo a Federarroz, o resultado foi positivo e ficou entre os melhores já registrados neste tipo de operação. Decisões judiciais sobre arrendamento rural reforçam a checagem dos imóveis antes da assinatura. Segundo a HBS Advogados, riscos jurídicos e ambientais podem levar à rescisão e a prejuízos ao produtor. Essas então as notícias da semana e vamos com o nosso segundo convidado agora para falar de trigo, de safra de inverno, as perspectivas. Quem está conosco aqui é o assistente técnico estadual em culturas da Emater, Alencar Ruggeri. Alencar, prazer te ter aqui conosco no programa. Prazer é nosso, Nestor, dizer que é uma satisfação poder conversar contigo, um conhecido de longa data, vamos dizer um velho conhecido. Mas é, a longa data, mas não entrega a idade por enquanto, deixa a gente assim nesse momento. Alencar, mas falando aí em culturas em geral, nós estamos aí à beira, né, dessa safra de inverno, já se planejando, especialmente o trigo, né, e a gente vê aí algumas apreensões, né, em relação especialmente a clima, né, como é que a gente pode falar desse início de perspectivas para essa safra? Bem, Nestor, é um ano complexo, certo? Difícil, onde os fatores que interferem, eles têm bastante menos, certo? E isso faz com que o produtor ou demore para tomar a decisão, como é o que está acontecendo, ou ele substitua a cultura por outra estratégia, enfim. É daqueles anos que a gente tem todos esses cenários, onde talvez assim o que está proeminente nesse momento é a questão das questões da questão financeira. Quer dizer, o produtor tem um estoque de dívida e tem um custo bastante elevado para quem está tentando buscar recurso oficial, certo? Seguro também elevado, então nós temos o fator econômico muito forte, que está fazendo com que o produtor busque estratégias de minimizar isso. E aí isso é óbvio que depois terá suas consequências durante a safra ou não. Mas normalmente quando você diminui os investimentos, a tendência é nós termos uma dificuldade maior em termos de resultado. Mas isso depende de outros fatores também, quer dizer, tem ao longo da caminhada o produtor pode buscar. Tem os insumos também, com um preço, aí é questão global, quer dizer, a guerra tem interferido nos custos, certo? Desses insumos. E, por fim, eu deixo em terceiro posto nesse momento a questão do El Niño, quer dizer, que é o que ainda está fora do nosso... Nós estamos com a previsão do El Niño. E quando ele se confirmar, quer dizer, daí são 3 fatores que puxam para baixo a vontade do produtor plantar trigo, que é a nossa principal cultura de inverno. Então, sim, é um ano muito difícil e ele fica pior porque a demora na decisão faz com que você deixe de ter a melhor estratégia em termos de como fazer, o que fazer. Nós temos tentado orientar os produtores, mas é difícil, porque você orienta a plantar uma cultivar do ciclo precoce. Bom, aí o El Niño vai acontecer lá em setembro, digamos, uma concentração de chuva. Então é muito difícil. O nosso papel é orientar e a decisão tem que ser do produtor, porque o risco é dele, então a gente tenta fazer dessa forma e temos buscado todos os mecanismos de orientar o produtor para a decisão. Mas nós teremos esse ano muitos plantadores de trigo e menos produtores de trigo. Quer dizer, o plantador é aquele que coloca a semente, um pouco de insumo, e depois, conforme for andando a safra, ele vai mensurando o que ele vai fazer. Isso é óbvio, né, Nestor, tu conhece o setor, os resultados não são aqueles esperados que o cara, quando vai plantar um trigo, eu vou plantar trigo para 6 toneladas por hectare. Eu estou plantando um trigo cheio. E aí, nesse ano, com essas dificuldades que tem, a gente então não se vê muito esse cenário.
Pois bem, né, Alencar, e isso a gente vê, né, esses produtores que estão ainda nessa apreensão por todos esses fatores, né, não só o climático como o financeiro também, mas a gente sabe que muitos desses produtores até não têm alternativas, eles acabam buscando, né, o trigo como uma opção para poder tentar até recuperar alguma perda, ou então até para alguma breve cobertura de solo. Sem dúvida, quer dizer, o que não pode, e aliás, nesse sentido nós temos trabalhado forte, manejo outonal, quer dizer, colha, plante, para quê? Porque a nossa principal dificuldade é nós termos um solo protegido. E se vem o El Niño, então mais ainda. E se vem a El Niña, mais ainda. Então nós não temos alternativa que não seja ter um solo coberto. No caso do El Niño, pela chuva, e aí você tem uma proteção em cima do solo. E se for laninha, nós temos uma cobertura de solo para que aquilo ali volte a ser, digamos, um colchão, aonde se transforma em matéria orgânica, deposição de água, para que você possa ter a melhor estratégia. Então, palha, 10, 12 toneladas de palha por hectare é essencial. E o trigo vem colaborar com isso. Então, o produtor precisa, e nesse sentido, o Estado tem avançado para ter uma melhor estrutura de solo, que é a nossa base produtiva. Então, essa cobertura de solo é essencial. E aí o trigo entra no contexto de sucessão, de rotação. Então, me parece assim que o produtor no estado tem avançado para um sistema de produção. Nós estamos hoje buscando uma renegociação de dívidas, mas você vê o produtor buscando estratégias diferentes, porque senão, se nós fizermos a mesma coisa que estava sendo feito, possivelmente terão novos ciclos com as dificuldades que nós estamos tendo hoje em relação ao endividamento dos agricultores. E, Alencar, e as demais culturas de inverno? A gente tem visto se falar muito, por exemplo, da canola, que é uma cultura que tem cada vez mais crescido aí no gosto desses produtores. Como é que essas culturas também podem ajudar e também como é que vocês estão vendo o crescimento delas? Na verdade, assim, espaço para o inverno nós temos para todos os gostos, certo? Então, não é porque a canola está tomando espaço, está tomando espaço do trigo, não. Nós temos muito espaço no inverno a ser ocupado. E a canola, sim, de novo, ela vem com essa consistência de crescimento, e isso ela se dá por ser uma cadeia curta, certo? O principal, digamos, o produtor negocia com a empresa. Também há um conhecimento, e isso até eu imaginei que nós já tínhamos esse conhecimento a nível de estado, mas você vê assim, o avanço da canola em outras regiões que ela não era tão conhecida. E hoje o produtor de canola é aquele produtor que plantou ano passado, plantou no ano retrasado, e ele está ampliando, ou seja, consolidou uma cultura. Certo? E aí tem vindo agora também a carinata, que já começa a tomar um espaço, certo? Nós, no levantamento que vai ser anunciado nos próximos dias, você visualiza isso. E aí nós temos outras culturas, como a cevada, que aí ela tem uma complexidade também bastante grande. Então, assim, um pouco do que o trigo vai deixar a canola substituir, mas não é substituir, trocar ou disputando área, não. Nós temos espaço para canola, para carinata, para cevada, para aveia branca, para aveia preta, para manejo. Então, são milhões de hectares de inverno que ficam com uma utilização digamos assim, para nós não sermos radicais dizer que não está sendo utilizada. Ela pode ter uma utilização mais adequada ao longo do ciclo no inverno do estado. Nós temos de maneira bem 8 milhões de verão e 2 milhões de grãos para o inverno. Claro, tem muita cobertura de solo, tem muita integração lavoura-pecuária, mas eu estou falando grãos e grãos. Bom, Alencar, quero te agradecer aqui a disponibilidade de estar com a gente, trazer essas importantes informações sobre as culturas de inverno e expectativa aí, tomara que tudo dê certo aí para esse produtor. Muito obrigado. Nós agradecemos e sempre à disposição, Nestor, e parabéns aí pela condução do programa. Muito obrigado. E antes de a gente chegar ao nosso final, nós vamos conferir a agenda do agro, os destaques para a próxima semana. Voltamos com ele, Arthur Chagas.
O encontro de bovinocultura de corte será realizado nos dias 2 e 3 de junho em Camaquã. O evento reúne produtores, técnicos, pesquisadores e profissionais da pecuária. Programação terá debates sobre gestão, nutrição, cria, intensificação e sistemas produtivos. O encontro Mulheres do Agro será realizado no dia 2 de junho em Sarandi. A programação terá palestras sobre liderança, propósito, gestão e participação feminina no campo. O evento é gratuito e busca reunir mulheres do agro de Sarandi e região. E com a agenda nós vamos fechando o programa, já agradecendo a tua audiência aqui com a gente nesse programa, realização da TV Minuano, com coprodução da AgroEffective, sempre sábados 10h30 da manhã, representações domingos também às 10h30 da manhã. Lembre-se de seguir a TV Minuano nas redes sociais, com toda a diversidade da programação da emissora. Siga também a AgroEffective, onde você confere mais cortes deste e de outros programas. Também o nosso programa O Campo e Notícia, que nessa semana traz uma entrevista sobre bem-estar na cadeia de frango de corte. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana. Tchau, tchau!